Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu faço parte aqui do Recode, junto com a Melanie e a André, que vocês já conhecem, do Conecta. A gente está começando agora a desenvolver um trabalho com jovens que já passaram nos nossos projetos, né, as nossas atividades, chamado Comitê Jovem. A gente ainda não tem um nome específico para eles, mas a gente já teve 2 encontros para conhecer um pouco mais esse jovem, saber quais são os sonhos deles, os interesses, os desejos, as dificuldades que eles encontram na comunidade deles, para que as nossas atividades, nossos materiais de comunicação, os nossos projetos estejam mais alinhados com o interesse desse jovem, né? Então, no primeiro encontro, a gente fez uma dinâmica que foi no mês passado, perguntando o que eles viam na sociedade de bom, de ruim e o que eles gostariam de propor. E foi interessante que uma delas foi bibliotecas conectadas, né? Tem tudo a ver com vocês. E eles colocaram que eles queriam espaços para expor os seus sonhos, dar voz, né, aos desejos que eles tinham, às dificuldades, eles queriam cursos gratuitos, eles queriam essas coisas. E aí ontem, nosso segundo encontro, foi tentar aprofundar mais essa atividade e criar uma persona, né, um personagem que representasse esse jovem hoje. E aí a gente fez algumas perguntas. A primeira pergunta que foi feita era o que está aqui em cima, né? Os jovens iam colando. O que ele gosta de fazer, né, nos tempos livres, o que ele bebe, o que ele come. Então a ideia dessas perguntas iniciais é mais para quebrar o gelo, que é mais fácil de se responder, né? E aí eles iam colocando água, batata frita, né, o que ele come, o que ele bebe, o que ele faz no tempo livre. Eles colocaram muitas redes sociais, né, YouTube, ouvir música, Facebook, bolo. E aí foi interessante essa parte porque eles ficavam receosos, são jovens de 16, 17, 18 anos, né? Eles começaram a ficar um pouco receosos de falar sobre bebidas alcoólicas. E a gente deixou bem à vontade porque aqui a gente estava falando de um jovem, não deles. Então eles podiam colocar o que eles estão vendo o jovem fazendo. E eles começaram a se sentir mais à vontade. Aí eles começaram a colocar vodka, Skol Beats, né? Não sei aí na região de vocês como funciona. Funk, sertanejo universitário, né? Que é o que o jovem aqui no Rio escuta mais. Foi bem interessante isso. E aí a gente também perguntou para eles, a partir daqui, o que o jovem escuta hoje, né, na escola, da família. E eles colocaram fofoca, vai trabalhar, vai estudar, garota, está comendo muito, eles escutam problemas, na minha época não era assim, né, muitos jovens escutam isso, tem namorado, né, de repente é o que eles escutam dos amigos, faz alguma coisa para Deus ver, mas o que? Essas coisas foram as mais interessantes, assim, sai do Zap, né? Sai do WhatsApp, vai sair cedo hoje. E aí depois do que o jovem escuta, a gente perguntou, isso aqui é bem interessante, né? A menina colocou num papel bem grande, porque todos eles concordaram muito com isso, né? Você não vai conseguir. E eles conversaram muito sobre isso. Aí depois a gente perguntou, então tá, o jovem escuta isso, mas o que ele fala? E aí eles colocaram, amor existe, fala de relacionamento, sexta dia de maldade. Eles colocaram muitas gírias, né? Tem até o MEC aqui que a gente ficou tentando saber o que é MEC, é uma gíria nova aí que tá rolando, que significa tranquilo. Eu sou linda, fala sobre o futuro. Eles colocaram mais gírias. E aí, essa hora, a gente questionou eles assim, então o jovem só fala gíria, só fala uma linguagem que tem significado só para ele, para ninguém entender, como é que é isso? E aí a menina colocou assim, fala aquelas coisas. E a gente ficou pensando, que coisas, né?
Aí eles ficaram em silêncio. Você via que estava começando a aprofundar um pouco mais dentro deles a reflexão. E aí a gente começou a perguntar o que o jovem, depois daqui, o que o jovem então pensa e sente. E aí eles colocaram sozinho, ciúme, ele quer viajar, ele se sente triste. Aí só uma que colocou que se sente feliz, pensa em morar sozinho, tá indeciso, né? Aqui também nos braços eles foram colocando raiva, amor, pensa em ter independência financeira, pensa em ter um bom trabalho, né? Sente-se pouco ouvido. E aí eles foram colocando aqui no braço. Então tá, né? Então, depois, já que o pensar e o sentir foi um pouco mais fácil para eles expressar os seus sentimentos, a gente resolveu perguntar para eles o que o jovem encontra de dificuldade nesse caminho. E foi quando a gente colocou aqui nos pés, eles começaram a escrever algumas dificuldades, né? E foi interessante porque as dificuldades foram difíceis de ser expressadas também por eles. E aí eles colocaram de morar na favela, uma dificuldade, né? Aí eu perguntei para eles, e a escola, como é que funciona? Tá tudo bem lá na escola, na casa de vocês? Aí eles colocaram dificuldade financeira. Sim, os papéis maiores eram o que a maioria ali quis dizer, né? Concordava muito. Racismo apareceu 2 vezes, né? Assédio, as meninas falaram que elas sofrem muito assédio no metrô, no ônibus. Mais o que? Falaram sobre críticas, eles são muito criticados, a violência. Mas aqui eles tiveram muita dificuldade, por mais que tenha bastante papelzinho, tem muito papel repetido. Então a gente pensou, tá, então já que vocês têm dificuldade de perceber as dificuldades, e quais são as ferramentas que vocês encontram na vida de vocês? Aí a primeira coisa que apareceu foi a mãe. Aí eles falaram de família, amigos, mas mesmo assim, eles colocaram Tech Escola, que foi o projeto que eles participaram, que foi bem legal pra gente, né, ver como eles reconhecem que esse espaço aqui foi bom pra eles, está sendo bom pra eles, né, essa escuta. Os cursos, mas mesmo assim eles também tiveram muitas dificuldades. Você vê a quantidade de papel que tem aqui, para esses 2, tá bem menor, né? Aí a gente pensou, tá, então já que falou para eles, né? Já que vocês estão com dificuldade de perceber as dificuldades que vocês encontram e perceber as ferramentas disponíveis para os jovens superar esses obstáculos na vida, vocês sonham, então, sobre alguma coisa? E eles na mesma hora escreveram muito e falaram bastante. Foi a hora que você viu que realmente eles sonham. Mas essa conexão entre como alcançar esse sonho, né? As ferramentas que ele enxerga ter e os obstáculos para alcançar esse sonho, ele tem dificuldade, essa conexão, né? A gente até colocou aqui no meio. E aí foi quando apareceu... e sobre os sonhos, né? Vou ler um pouco para vocês. Pensando em ter um clube de futebol, tem gente que quer ser da marinha, tem gente que quer ser policial, tem gente que quer fazer faculdade, conseguir um emprego, ser professor, né, comprar um celular, ser um bom pai, ter uma família estruturada, sair de casa apareceu bastante, né? E aí, quando a gente fez essa comparação, né, perguntou para eles concordaram que eles tinham dificuldade de enxergar essa relação, né, de quais ferramentas eles tinham para alcançar os sonhos deles. Aí, nos obstáculos, apareceu poucas ferramentas, porque a gente deixava livre, por mais que as perguntas eram em etapas, a gente deixava livre para se complementar em outra parte que eles gostariam de expor, mesmo que já tenham passado por aquilo, né? Deixar livre, por mais que a gente já tinha feito outras perguntas. E aí as meninas resolveram voltar aqui e dizer, a gente não consegue perceber realmente porque temos poucas ferramentas. E aí apareceu a bebida e as drogas que os jovens, todos eles, queriam colocar aqui nas mãos, né? Como uma ferramenta para vencer os obstáculos. E a gente ficou conversando muito sobre isso porque isso é muito preocupante para todos nós, né? Que, claro, eu ainda sou jovem, mas estou deixando de ser jovem, uma futura mãe talvez.
né? E vocês que são filhos, né, que trabalham com jovens, isso é um assunto muito preocupante, né, para todos nós. Então, e eles colocaram isso com muita certeza, que a bebida e a droga é uma ferramenta para vencer os obstáculos. E aí, nessa hora, eu intervi mesmo, fui uma pesquisadora errada. Eu quis intervir e falar assim, então tá, é uma ferramenta, mas é uma ferramenta que vai fazer ele alcançar os sonhos ou uma ferramenta de fuga? E aí eles concordaram que seria uma ferramenta de fuga. Então a gente não colocou nas mãos, mas deixou aqui, né? E foi bem interessante porque a gente conseguiu perceber como é que o jovem é hoje, porque eles entenderam que não era para falar somente deles, mas de todos os jovens que eles conviviam na comunidade deles. E a gente conseguiu entender um pouco do que esse jovem está vivendo hoje, né? Sentindo, pensando, convivendo. E conseguimos ver que criar essa persona do jovem, né? Que eles se sentiram representados, né? Com tudo que foi posto aqui. E aí no final a gente quis dar o gênero, né? Qual era o sexo, na verdade? Se era o sexo feminino ou sexo masculino. E aí eles não queriam definir porque, para eles, independente se é no menino ou menina, né? O jovem passa pelas mesmas dificuldades e tem os mesmos sonhos. Isso foi bem interessante também. E aí o nome, eles colocaram Ariel, que seria um nome tanto para homem quanto para mulher. E deram 16 anos para essa jovem, né? Esse jovem que não tem o sexo definido. E na cor também, porque não sei se vocês estão conseguindo reparar, que a gente fez um formato do jovem, né? Eles que desenharam. Então, aqui nessa hora eles queriam fazer de preto, né? O jovem, e aí os outros jovens falaram assim, não, o jovem não tem uma única cor, né? Então eles fizeram o jovem todo colorido, tanto que os braços estão de azul, a mão estão de verde, as pernas coloridas, e aí criamos essa persona, né? Essa persona vai ter continuidade no trabalho em outros encontros, e a proposta é que vocês possam fazer isso aí na biblioteca de vocês e conhecer um pouco a persona do jovem aí na biblioteca, na região de vocês, tá? Obrigada, tchau!